E aí, meus queridos amantes da música, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Pedro Halber e eu estou aqui para falar sobre como surgiu o violão e sobre alguns dos antecessores do instrumento do violão, que é um instrumento simplesmente incrível, que nós sabemos que simplesmente não surgiu do nada assim como ele é hoje. Teve uma evolução, existiu toda uma evolução do instrumento, assim como todos os outros tiveram, até que nós chegássemos no violão que nós conhecemos hoje. E claro, como estamos vendo na atualidade, o instrumento continua em evolução, sendo ramificado para outros tipos de violões com outras funções, com outras sonoridades, se tornando realmente um instrumento muito popular no mundo inteiro. E nós vamos conhecer então alguns dos seus antecessores e como surgiu então todo esse processo de evolução do violão. Bom pessoal, então eu vou convidar vocês para entrarem nessa viagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que vai ajudar bastante. Para você que ainda não conhece esse canal, esse é um canal focado tanto no entretenimento, com postagens de cover, postagens de músicas autorais minhas, e também ele é um canal voltado para informação. Então nós vamos começar a postar conteúdo sobre teoria musical, sobre análises de determinados instrumentos, análises de determinadas músicas. Ele é um canal tanto para entretenimento quanto um canal para informação, para você aprender mais sobre o mundo da música, sobre o mundo do violão. Então, sem mais delongas, solta a intro e vamos pro vídeo. Bom pessoal, como nós sabemos, todo instrumento e tudo que nós vemos ao nosso redor possui uma história. Desde um pedacinho de terreno, uma cortina, qualquer coisa possui uma história, possui algo por trás, possui toda uma construção até que nós possamos enxergar isso. Então toda a nossa atualidade ela é cercada de história. E com o violão não poderia ser diferente, é que eu tenho vários instrumentos atrás de mim e cada um possui a sua história de construção e de evolução. E é muito bacana estarmos conhecendo tudo isso. E como o violão não foi diferente, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre toda essa história do instrumento. O primeiro antecessor do violão que eu vou estar falando aqui, ele é realmente um antecessor e não se parece nem um pouco com um violão. O primeiro antecessor foi o chalice, um instrumento que surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Como que era construído esse instrumento? Era uma casca de tartaruga fechada por um couro de boi. Então você tinha a casca aqui, né? E a parte da frente, então, era fechada por um couro de boi. E as cordas do instrumento, elas eram feitas de tripas de carneiro. As cordas antigas, a maioria era feita com tripas de animais, tá? E ele é um instrumento muito louco, como você pode ver aí na foto, tem alguns desenhos também sobre esse instrumento. Foi encontrado por volta de 2000 a.C. Ele foi um dos antecessores do violão e realmente ele se assemelha a um instrumento bem antigo, um instrumento bem rupestre, sendo desenvolvido com animais. Basicamente, ele é totalmente desenvolvido com animais. E o som dele, bom, eu não tenho nenhuma noção de como que é o som desse instrumento, né? Eu nunca vi um e provavelmente eu nunca vou ver um, né? Pelo menos não original. De repente alguém resolveu recriar esse instrumento e fazer ele à mão novamente na atualidade, mas eu não tenho como saber o som desse instrumento. Mas vamos ficar só pensando então sobre como deveria ser. Bom pessoal, o segundo instrumento antecessor do violão que veio depois desse chalice foi justamente o Império Romano. Como nós sabemos na história, a Grécia posteriormente ela foi dominada pelo Império Romano e logicamente ocorreu uma mistura de culturas e também os romanos conheceram muitas coisas que os gregos faziam, logicamente eles também conheceram esse instrumento e eles adaptaram para um outro instrumento que se chamou de lira, tá? Então esse é um instrumento da lira que está aparecendo aí na fotinho, um instrumento que vocês muito provavelmente já viram. Essa é a lira, ela é parecida com a harpa, mas ela é mais pequenininha, como você pode ver nas fotos aí. A lira é um instrumento mais pequenininho que foi desenvolvido então pelos romanos e como você pode ver, ele tem sim uma semelhança com o primeiro instrumento que nós vimos, mas ainda não tem uma semelhança muito próxima com o violão, beleza? Essa lira ela foi decaindo com o passar do tempo, principalmente quando o Império Romano começou a se desestruturar e se desmontar por inteiro, tá? Na invasão dos povos germânicos. Aí nós vamos pular um pouquinho na história, vamos ir lá para a Arábia para falar sobre um instrumento que surgiu por volta do século 8. A caixa de ressonância ela era em formato de pera e o nome se chamava alaúde. Esse sim já é um instrumento mais parecido com o violão. Então aqui nós já temos uma caixa de madeira em formato de pera com as costas arredondadas, tá? Então ele é um instrumento que o fundo dele ele era arredondado, não chato que nem é nos violões que nós conhecemos hoje.
No tampo há uma abertura chamada roseta, tá? Que não é a mesma coisa que a boca do violão. Como você pode ver ali, dá pra ver diferentes furinhos aí na foto, tá? E como podemos perceber, o braço ele era largo e curtinho. Além disso, esse instrumento ele possuía 11 cordas, tá, pessoal? Uma corda sozinha e as outras cordas do alaúde eram duplas, então, né? Esse foi um dos instrumentos precursores do violão que já dá pra ver que possui sim uma semelhança com o violão. Tá, mas e como que esse instrumento então ele evoluiu até o violão? É isso que nós vamos ver agora. Com as invasões árabes na Península Ibérica, um conteúdo que é estudado no ensino médio, na história, esse instrumento alaúde acabou sendo levado para os europeus e introduzido principalmente na Espanha. E os europeus, quando tiveram contato com esse instrumento, com o tempo foram acontecendo adaptações, tá? Até chegar no formato atual do violão, que é um formato de 8. Como você pode ver, o violão ele é mais ou menos assim, né? Então você consegue formar um 8 bem certinho, seguindo o corpo do violão, por isso o nome 8. E foi rebatizado para vihuela, com H, vihuela. Então essa foi a principal mudança do alaúde para vihuela, esse formato de 8, e agora o fundo ele não era mais arredondado, ele era achatado. Claro que também possuíam outras diferenças, mas as principais foram essas, tá? A referência mais antiga desse instrumento foi da venda em um jornal em Madrid em 1760. Depois da vihuela, conforme foi passando o tempo, foram surgindo outras versões de vihuela e também foi se remodelando, já que a vihuela já era próxima do violão, foi se remodelando até que nós chegássemos no violão clássico atual. A primeira versão do violão clássico atual, que é a que nós utilizamos hoje, foi desenvolvida em 1859 pelo luthier espanhol Antônio de Torres Jurado. Este cara ele criou então um instrumento que nós temos atualmente como o violão clássico, que não é esse aqui que está aqui atrás. Esse aqui ele já nem tem o formato de 8, ele tem uma voltinha. Claro que foi uma adaptação do violão que foi feita. A partir dessa versão do violão clássico, nós temos várias divisões, várias adaptações do instrumento, tá? Principalmente com a globalização, com a mistura de culturas, nós tivemos a construção de violões de diferentes tipos. Inclusive hoje nós temos violões que possuem inclusive coros e reverbs sem precisar de amplificação, que é uma evolução a mais no instrumento. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Como nós estamos falando de história e de instrumentos musicais de culturas diferentes, claro que esses não foram os únicos instrumentos, tiveram vários instrumentos que se assemelharam ao violão. Eu trouxe alguns aqui para vocês, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando especificamente só sobre a vihuela e só sobre o alaúde, que são os principais instrumentos antecessores do violão, os mais próximos do violão como nós conhecemos hoje, que possuímos mais informações sobre ele do que os instrumentos mais antigos desenvolvidos nos períodos de impérios e nos períodos antes de Cristo, que não tinha tanto registro assim quanto esses mais atuais, o alaúde e também a vihuela. Então, se vocês quiserem, eu posso estar gravando um vídeo só sobre a vihuela e só sobre os alaúdes. Bom pessoal, chegamos ao final desse vídeo e agora eu quero saber de você. Você conhece algum outro instrumento antecessor ao violão que eu não citei nesse vídeo? Se você conhece, coloca aí nos comentários que eu quero ler, eu quero saber o que você sabe, porque conhecimento nunca é demais. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi o vídeo, agradeço pela atenção até aqui. Acho que é muito importante estar sabendo isso. Sempre quando você pegar um violão, você vai saber, você vai ter noção de tudo, todas as transformações que esse violão teve. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e mandar esse vídeo para aquele amigo músico que você conhece. Para finalizar, que a música esteja nos nossos corações e até a próxima!